A Julie Pereira Rutz, segunda prenda juvenil do Rio Grande do Sul, que é lá de Canguçu, e está estudando medicina aqui na cidade de Lajeado, já mora aqui há alguns anos na cidade. Tudo bem, Julie? Como é que tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada ao Grupo Independente pelo convite. E que seja um dia lindo, né? Nesse 20 de setembro, uma data magna no Rio Grande do Sul. Que legal. E eu estou recebendo aqui também a minha grande amiga Ana Paula Labres, coordenadora da Casa de Cultura, para a gente falar um pouquinho sobre a comemoração do 20 de setembro. Ana, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Bom dia, Moi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Primeiramente, desculpas pela voz, né, gente? É uma consequência da Semana Farroupilha, né, Moisés? É de tanta comemoração, É de tanta comemoração, uma semana inteira intensa, né, que a gente tem trabalhado aqui no acampamento. A gente tem as escalas de trabalho, né, mas a gente acaba desgastando a voz, isso é muito normal. Muito obrigada pela oportunidade. Ano passado eu já estive aqui na Independente. A Independente é minha parceira desde quando eu era prenda do Estado, em 2005, né? Que eu ia para o programa do Rubinho. Olha aí. Sempre para divulgar a programação das prendas do Estado, para divulgar os projetos. Então a Independente é parceira, assim, cultural, né? Para a gente divulgar a cultura e a tradição do Rio Grande do Sul. Duas prendas aqui na bancada nessa manhã. Duas prendas estaduais, Moi. Representantes do Rio Grande do Sul. Exato. Em eventos até fora do estado. Isso é importante. Sim, eu participo já há muito tempo, né, Moisés, do meio tradicionalista. E enquanto avaliadora de indumentária, né, que é um dos quesitos dentro de avaliação de danças tradicionais, eu fui bastante já para o Mato Grosso do Sul, para Santa Catarina, e a gente vê como lá também é muito forte a tradição gaúcha, né? A gente tem a nossa semana, que nem a Julie falou, né, da data máxima do gaúcho, que é hoje, mas lá é muito forte a cultura, porque muitas cidades lá do Mato Grosso foram fundadas, né, por gaúchos. Então, eles, com saudade das raízes, acabaram fundando CTGs, né? Júlia, eu quero fazer uma pergunta para ti, e daí eu não quero fazer uma comparação para pedir onde é que é melhor, mas se tem alguma semelhança de Canguçu para Lajeado na comemoração da Semana Farroupilha, da data do início, né, da Revolução Farroupilha. Como é que se comemora lá e como é que se comemora aqui em Lajeado? Vou te contar uma coisinha. Esse ano, a geração e o acendimento da chama crioula, que é a chama que é difusa por todo o estado no setembro, foi acesa no meu município. Então, nós estivemos recebendo todo o estado, inclusive Santa Catarina esteve lá e o Uruguai recebendo a sua centelha para distribuição. E são totalmente cidades diferentes na comemoração. Eu estava comentando com a Ana antes, aqui vocês têm um acampamento, como Porto Alegre tem. Nós não. Cada entidade tradicionalista realiza a sua ronda em um dia da semana. E aí nós temos as últimas datas da semana, nós comemoramos todas as entidades junto, mas é apenas em 3 dias. E aí nós temos um rodeio também, um rodeio crioulo, para então celebrar a parte campeira também, tão importante para a cultura do estado. Mas então, cada entidade realiza sua ronda em um dia da semana e nos últimos 3 nós celebramos todas juntas. E o nosso desfile é durante a parte da tarde, diferente daqui também. Então, tem essa pequena diferença. Meu município ele tem muitas entidades tradicionalistas, são 10 CTGs e mais alguns piquetes. Qual é a população de Canguçu? Nós temos 45 mil habitantes. É um município menor, mas é muito grande em extensão territorial. Então, a nossa zona rural é muito grande, apesar da cidade ser pequena. Diferente de Lajeado, né? Como é que foi a experiência de ser prenda do estado do Rio Grande do Sul, de ser representante do nosso estado? A minha família não tinha o costume de frequentar entidades tradicionalistas, nem CTGs. Então, minha mãe ficou doente, ela teve câncer, e ali foi a oportunidade que eu vislumbrei de entrar no CTG, porque eu tinha uma amiga que participava, e a irmã dela era prenda do estado naquela ocasião. E eu conheci a cultura gaúcha e eu me apaixonei. Então, naquele ano eu ingressei na Invernada Artística, no outro ano eu comecei a saga a participar do concurso de prendas, então eu participei do concurso da entidade, no outro ano do regional, e no outro ano eu fui para o concurso estadual. E foi uma paixão à primeira vista. Eu sou encantada pela cultura gaúcha. E a partir de eu ter ingressado no tradicionalismo, toda a minha família começou a participar.
Meu irmão começou a concorrer, começou a dançar. Minha mãe logo depois se tornou patroa da entidade também. E o meu pai sempre no apoio. Então foi uma experiência incrível para a minha família. Transformou totalmente a minha entrada no tradicionalismo. Interessante, porque ninguém participava, ninguém tinha daqui a pouco essa característica de interagir com esse modelo, né, de atuação, e daqui a pouco está toda a família junta ali, incluída num processo totalmente diferente daquilo que era a rotina da família. Ana, o que faz uma prenda, uma representante do nosso estado? Quais são as funções de uma prenda gaúcha? Eu sempre digo, né, Moi, porque a prenda, né, os tradicionalistas não são apenas trabalhadores da cultura no mês de setembro ou na Semana Farroupilha. A prenda, principalmente, ela trabalha de janeiro a janeiro dentro das escolas, né? Então, quando a gente fala em prenda, a gente se refere à prenda de faixa, aquela que tem um título, né? Mas, claro, todas as mulheres que participam das entidades são prendas. Mas uma prenda de faixa, ela faz o concurso interno, concorre declamando, fazendo prova escrita, tem a prova de declamação ou canto, a prova de dança, mostra folclórica. E depois disso, né, a prenda que concorre na entidade, ela concorre à prenda da região. Que o movimento tradicionalista gaúcho é dividido em 30 regiões tradicionalistas, né? E Lajeado, que nem aqui, nós estamos na 24ª. Depois, a prenda vai para concorrer à prenda do Rio Grande do Sul, que a Julie foi prenda juvenil do estado em 2013, 2014. Eu fui prenda adulta em 2005, 2006, né? É um ano de gestão de prendado. E faz muitos trabalhos sociais, né, Moisés? A prenda trabalha o ano todo, assim, nos colégios, dando palestra, levando a cultura, ensinando a fazer o chimarrão, ensinando a parte campeira, que é tão importante também na cultura gaúcha. Então, e a prenda representa a sua entidade, representa a sua região, nesses compromissos que tem, né, quando é chamada para palestrar, para dar uma entrevista. E eu acho que a principal função de uma prenda é a disseminação da cultura. Porque de nada adianta a gente guardar os conhecimentos para a gente se a gente não tiver a oportunidade de disseminar, né? Que a tradição, ela só é viva se a gente consegue transmitir, se a gente consegue repassar. Então, essa é uma das principais funções de uma prenda de CTG e de região e do estado, né? Claro, eu estou conversando aqui com a Ana Labres, que é coordenadora da Casa de Cultura, também com a Julie Rutz, que foi segunda prenda juvenil lá em 2013. Gurias, eu quero saber de vocês, porque eu noto que existe um avanço muito grande dos últimos anos para cá. Acho que nunca se falou tanto em tradicionalismo, em Semana Farroupilha, em realmente daquele orgulho de ser gaúcho, em difundir a nossa história, em falar mais dela, em tornar ela muito mais popular. Como é que vocês estão enxergando? Eu estou errado ou estou certo? Tá certo, eu vejo muitas pessoas participando. A gente olha nos CTGs, os jovens, né, as crianças, e a Julie, que ela falou que ela levou a família dela para dentro do CTG, né? Isso tem acontecido muito. As crianças têm um amiguinho que dança e já convida, e o amiguinho já chama, né, os outros pais, chama os avós. Eu acho que assim, a gente tem que ter a reflexão do porquê o dia 20, né? Que é o dia que inicia então a nossa Revolução Farroupilha. Aquela revolução que eu estava até lendo um texto hoje de manhã do meu amigo jornalista Anderson Hartmann, que é aquela guerra que a gente perdeu, né? Todo mundo fala, mas vocês comemoram uma coisa que perdeu, mas seria muito difícil a gente ganhar uma guerra enquanto o Império tinha quase 12 mil militantes e nós com 3 mil. E na vida nem sempre se ganha, né, Moisés? Isso mesmo diz no texto. Nem sempre se ganha na vida. Então, o que a gente comemora hoje não é em si a revolução, mas é aquele ideal de luta, de liberdade, aquela coisa aguerrida que o gaúcho tem, né? E é muito mais do que a revolução, do que o 20, quando inicia com as tropas, né? A guerra mais duradoura que a gente teve, 10 anos de 10 guerra. anos. Com muito sangue, muitos homens mortos. Mas a gente comemora todo esse movimento cultural que é o tradicionalismo, que é o maior movimento organizado do mundo, né? Porque dentro das entidades a gente vê as crianças e os idosos dançando. E eu acho que dentro das entidades a gente forma cidadãos, né? É aquela criança que se volta à bandeira e sabe cantar o hino, que respeita os mais velhos, que eu acho que em qualquer
ambiente da sociedade, não tem mais espaço para quem não tem respeito pelo próximo. Tanto é que esse ano o tema é etnias, né, Moisés? A gente que toma o chimarrão, a gente tem que saber que o chimarrão é de origem indígena e que a gente precisa respeitar os povos indígenas. Assim como os negros, que estavam lá nas charqueadas lutando. Então, eu acho que essa coisa de solidariedade, do respeito, está muito presente na sociedade, e por isso que as pessoas estão tão fortemente participando do tradicionalismo, porque elas sentem isso quando participam. Por isso que eu acho que cada vez mais é mais fervorosa essa participação. Complementando, Pode falar, Júlia. Eu vejo muito em Canguçu e na 21ª região o quanto os avós ficam felizes de acompanhar os netos. E isso é algo que estimula muito. Também na nossa região a gente tem várias invernadas artísticas dentro das escolas. Aqui em Lajeado eu não sei muito bem como funciona, se tem essa parte. Nós temos um festival em Canguçu, que é a Ciranda Estadual Nativista, que é onde as escolas concorrem como se fosse um Enarte a nível de município. Então, todas as escolas têm seus representantes. Isso é um estímulo para as crianças ingressarem no movimento e elas chamam os pais. E foi a maneira pela qual eu conheci o tradicionalismo. Então, eu vejo que tem muito disso. Então, como a Ana falou, pela questão das etnias, pela questão do respeito, pela questão das boas maneiras que é aprendido dentro de uma entidade, mas também pela questão da família, que a família está unida participando. É um dos poucos movimentos onde tu consegue ver todas as gerações convivendo em harmonia, onde tu consegue ver um respeito, é onde as pessoas conseguem ir nos eventos com os seus filhos, com os avós, e todos estão juntos no mesmo ambiente, convivendo e passando um tempo junto. O tempo que é tão difícil nesse momento, né, nessa sociedade tão corrida. Então eu vejo essa importância do tradicionalismo, a questão familiar principalmente. Gurias, eu quero saber de vocês, porque vocês são representantes da cultura gaúcha, mas eu quero saber de vocês duas gaúchas. O que vocês mais gostam de fazer dentro da nossa cultura? Que pergunta difícil, né? Muito. É que Nossa, eu vocês têm nunca toda parei pra pensar nisso, Não, vocês Moisés. têm toda uma característica de difundir a cultura, de falar desse orgulho, mas eu quero saber da Ana, eu quero saber da Júlia. O que vocês mais gostam de fazer? Esquece o representante. Esquecendo a representação, eu gosto muito, Moi, de avaliar concurso de prendas e peões. Né? Logo depois que eu entreguei a faixa do Estado, eu já fiz curso de avaliadores, aí fui chamado para avaliar vários concursos de prendas do Estado e de peões também. Eu gosto muito de avaliar, porque eu acho que o avaliador, ele tem aquela coisa de auxiliar o concorrente, sabe? Tá, e o que tu Não avalia é só quando tu da tá no nota. concurso, Ana? O que Um tu avalia? concurso de prendas, por exemplo, assim, a prenda, então ela realiza a prova escrita, a gente avalia a prova de declamação, que ela tem que interpretar um poema, a gente avalia uma mostra folclórica, que a prenda, dependendo do tema do anual, a prenda tem que fazer uma pesquisa. Por exemplo, culinária já foi um tema dentro do movimento. A prenda pesquisa, assim, qual a culinária típica dos alemães ou da família dela, por que se cozinhava assim, como que a massa crescia, a massa de bolacha crescia, se não tinha fermento. Né? São essas reflexões, esses estudos que as prendas fazem e o avaliador faz essa avaliação da pesquisa de campo dessa prenda. A gente avalia a dança tradicional, que, por exemplo, é o pezinho, né? É uma dança tradicional. Dança de salão, que é, por exemplo, a vaneira, que a gente vê dançando nos fandangos. É essas avaliações que a gente faz com as prendas e peões, né? Eu gosto muito desse contato de estar com prendas e peões e poder ter essa troca, assim, de poder ajudá-los. Gosto muito dessa parte. E tu não gosta de tomar chimarrão, né, Ana? Não, nem um pouquinho. A gente nem era viciado. Eu e a Tamara, que talvez está nos escutando, Olha né? aí. Um beijo pra Tami. Era a primeira coisa que a gente fazia, era Olha o aí. chima, né, Moisés? Olha aí, Nem gostamos, né? Parece que o social fica melhor. É verdade. E tu, Julie? Eu já vou pro lado oposto da Ana, eu gosto de ensinar. Opa. Eu sou apaixonada, então, por ajudar as prendas, os peões, para a parte do concurso. Então, eu já dei aula de história, geografia, tradição, tradicionalismo e folclore para a prova escrita. Eu gosto de montar as artísticas, eu gosto de ajudar na mostra, a parte da pesquisa, mas eu sou apaixonada por dança também. Então,
eu sempre ajudei a invernada do meu irmão nas correções, nos ensaios, ajudar a escolher a pilcha. Então já vai o oposto da Ana. A Ana gosta de avaliar, eu gosto dos bastidores, o que vem antes. Se tem prenda e peões escutando e quer ajuda, já contrata a Julie, ó. Que legal. Ana e Julie, para quem não conhece a nossa cultura, está nos acompanhando, ou para quem conhece superficialmente, o que é ser gaúcho? Por que a gente comemora o Dia do Gaúcho? Por que a gente está comemorando hoje o início da Revolução Farroupilha? Indiquem, explanem para quem está nos ouvindo, incentivem o povo gaúcho e a nossa audiência a procurar um pouquinho, a entender um pouquinho mais a nossa história. Então, o dia 20 de setembro é comemorado o Dia do Gaúcho, no Rio Grande do Sul, e é a data que marca o início da Revolução Farroupilha. Em 20 de setembro, da madrugada do dia 19 para o dia 20 de setembro de 1835, os gaúchos estavam, então, na Ponte da Zenha, em Porto Alegre, para tentar tomar Porto Alegre, iniciando a Revolução Farroupilha, uma guerra que durou 10 anos, uma luta contra o Império para tentar, então, resgatar seus ideais, para ter uma independência, para ter a sua voz ativa no Brasil, numa época imperial tão difícil, onde os costumes gaúchos eram tão menosprezados, e o nosso charque, que era o meio de obter financeiramente condições viáveis para o Estado, estava tão defasado por conta do charque Uruguai e Argentina, que estavam com menos impostos e vinham para o Rio Grande do Sul. Então, essa data que representa a Revolução Farroupilha, mas que representa também o orgulho de ser gaúcho, uma data magna que é onde nós paramos para pensar em toda a história que o Estado possui, toda a cultura tão forte que nós temos, que onde nós vamos pelo mundo somos reconhecidos como gaúchos e nos conhecem pelas nossas vestimentas, pelos nossos hábitos, nossos costumes. Costumes como o vestido de prenda, a dança, o chimarrão tão difundido pelo mundo. Então, o 20 de setembro representa todo esse orgulho, que é tão difundido durante a Semana Farroupilha, né? Data que os gaúchos sentem um orgulho imenso, onde nós temos rondas, nós temos celebrações, nós temos o churrasco, como está sendo feito aqui, um churrasco autêntico de fogo de chão. Então, uma data para relembrar e uma data para criar histórias. Ana. Eu acho que a Julie super resumiu, né? Enquanto a nossa principal economia, ela provinha do charque, né? Os farroupilhas, né, não estavam satisfeitos com os altos impostos, resolveram então se reunir para enfrentar o Império, né? Depois teve a paz, né, de Ponte Verde em 28 de fevereiro de 1845, que então se chegou num consenso de paz, né? Por isso que dizem que os farroupilhas perderam a guerra. Ok. Com certeza perdemos, né? Com tantos milhares de militantes, de quantidade de militantes diferentes para efetuar a guerra. E eu acho que, como a Julie falou, é um momento de celebração de toda essa tradição, de toda essa cultura que se repassa entre as famílias, entre as gerações, né? O maior CTG do mundo, Moisés, ele é na Bahia. Ele não é no Rio Grande do Sul. Então, como a nossa cultura ela se difundiu, e eu lembro que quando eu fui avaliar uma vez um concurso de prendas lá em Laje, Santa Catarina, eu vi uma prendinha da Bahia, que ela não conhecia o Rio Grande do Sul e ela estava dançando pezinho. Então, ela só conhecia o Rio Grande do Sul pelos livros. Ela só conhecia o mapa do Rio Grande do Sul, as cidades, pelos livros. Olha que coisa mais linda tu poder se apaixonar por algo que tu ainda não conhece, né, efetivamente, mas que tu estudou, que tu leu em livro e que tu se apaixonou. E até na China nós temos CTGs, né, Moisés? Até na China. Então, eu acho que a gente celebra essa propagação da nossa cultura, esse fervor de amor pelos nossos costumes. E eu acho que principalmente assim pelo respeito pelo próximo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter dentro das entidades. A gente não pode perder essa essência de agregar,
mesmo quem não é tradicionalista, a gente precisa agregar. O movimento precisa agregar as pessoas, chamar, mostrar como se faz, mostrar que todo mundo é gaúcho, independentemente de participar de CTG ou não, né? Que legal. Gurias, muito bom conversar. A gente poderia conversar umas 3 horas aqui, né? Poderia. Mas, infelizmente, o sino está tocando, como eu sempre falo aqui no Panorama, e a gente vai para o Independente Notícias. Julie, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns por tudo aquilo que tu já fez pelo nosso Rio Grande e pela tua representatividade no tradicionalismo gaúcho. Eu que agradeço pelo convite, por toda a receptividade que sempre tive, pelo acolhimento de Lajeado comigo, né? Muito obrigada e parabéns por esse trabalho, parabéns por estar divulgando a cultura gaúcha, por estarem aqui presentes, então, no parque, né? Dando vozes à nossa cultura. Aninha, muito bom falar contigo, muito obrigado. Obrigada, Moisés, obrigada ao Grupo Independente, sempre parceiro, e que a gente comemore esse dia lindo, que daqui a pouquinho o sol vai abrir com tudo, né, Moi? Temos hoje um grande show do Grupo Rodeio, às 5 da tarde, é um conjunto já bem tradicional no nosso estado do Rio Grande do Sul. Quem tiver pelo parque vai aproveitar, quem ainda não se programou, venha. E eu acho que encerramos a semana, assim, festejando com muita alegria, né, Moisés? Depois de uma pandemia, que a gente quase não pôde comemorar, cada ano vai ser maior nosso acampamento Farroupilha, e a gente agradece a comunidade que veio, que prestigiou, e vamos até a noite, então, comemorando, né? Muito obrigada. Vamos lá. Ana Labres e também a Julie Rutz interagindo com a gente, participando aqui no Panorama, falando sobre o 20 de setembro, essa data tão importante para nós gaúchos. 9h05, vem aí notícias e daqui a pouco a gente volta direto aqui do Parque dos Diques.